Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém. Queridos, abra comigo a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo de número 2, Epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2 e o versículo de número 1, por favor. Glória a Jesus. Eu não sei se você está sentindo, mas há uma presença de Deus nesta casa, esta noite. Desde quando eu saí de casa, eu ouvi lá da rua de casa o barulho da nossa igreja, cantando os hinos da harpa, e eu vi que nós temos um poder de alcançar pessoas mesmo distante. Às vezes a gente pensa que só alcançamos pessoas que estão aqui, mas a nossa voz tem alcançado outros bairros, outros lugares, outras pessoas em alguns lugares. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 1, diz assim o texto: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimento, e invejas e toda a sorte de maledicência, desejai ardentemente, como menino recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele crescertes para a salvação, agora que já provastes que o Senhor é bom. Versículo 4: chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedra vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundida. Ora, para vós, os que crerdes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina. Versículo 8: e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, tropeçam porque são desobedientes à palavra, para que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Queridos, repita comigo o versículo 9 e o versículo 10 esta noite. Vamos lá, com toda a força que há em nossos lábios. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Toma o seu assento adorando a Deus. Nesses minutos que me restam, quero ser breve e quero ser esta noite direcionada ao seu coração. Esta noite eu quero pregar a um tema que Jesus me deu agorinha, sobre crescimento espiritual. Diga comigo: crescimento espiritual. Quando eu olho para esse texto, haja vista que foi escrito por Pedro, o apóstolo que negou Jesus 3 vezes, mas Pedro agora está escrevendo esta carta aos irmãos que estão em perseguição. Haja vista que esse Pedro, que antes havia negado a Jesus 3 vezes e confessou Jesus 3 vezes, foi restaurado pelo próprio Jesus. É tão interessante falar sobre Pedro, que a gente observa que ele era um cara ousado. Pedro, diante dos teólogos, historiadores, é considerado o apóstolo da esperança,
pois essa epístola, ele trata do começo ao fim, da esperança e da alegria de servir a Deus e de ser santo diante de Deus. Mas quando a gente olha para essa epístola, você percebe que Jesus, antes de ser crucificado, ele disse a Pedro que quando Pedro se convertesse, ele fortalecesse os outros que lhe cercavam. Essa promessa se cumpriu na vida desse apóstolo, pois ele escreve essa carta no ano 63, no tempo de perseguição. Quando Pedro escreve essa carta, Pedro está direcionando a 5 regiões diferenciadas da Ásia Menor, pois esta igreja estava sofrendo uma grave perseguição. É tão sabedor de entender que esse texto, Pedro está na cidade da Babilônia. A cidade da Babilônia, no tempo de Pedro, havia 3 cidades chamadas Babilônia. Só que Pedro usa essa metáfora da mesma forma que usou o profeta João no Apocalipse. Pedro está na cidade de Roma, mas ele usa essa metáfora de Babilônia para não ser descobrido por aqueles que perseguiam a igreja de Deus. Então observa que para Pedro ele usa essa metáfora para enganar os acusadores de Cristo, para não saberem para quem ele havia escrevido essa carta. Mas quando Pedro escreve essa carta, Pedro está direcionando a igreja que está perseguida, mas os irmãos que têm que receber uma mensagem de ânimo, uma mensagem de alegria, uma mensagem de conforto para sobreviver às tempestades da vida. No capítulo 2, a gente observa Pedro retratando a esta igreja alguns pecados que a gente às vezes coloca como bichinho de estimação na nossa vida como cristão. Mas Pedro está alertando a esta igreja, em primeiro lugar, a abandonar de vez essas qualidades de pecado. Veja que Pedro está dizendo: deixando, pois, toda malícia, todo o engano, fingimento, inveja e toda sorte de maledicência. Há uma verdade dentro desse texto. O apóstolo Pedro não está dizendo: vocês tente não mais praticar esses pecados que vocês estão levando como um pecado de estimação. Pedro está dizendo à igreja: deixa de vez de praticar esses pecados que vocês estão praticando. Veja que Pedro alista o que a igreja estava vivenciando. Em primeiro lugar, para ter crescimento espiritual, é necessário deixar os pecados de estimação fora da nossa vida espiritual. Todos nós que aceitamos a Cristo, que servimos a Jesus com nossa alma, com nosso espírito, com nosso corpo, não podemos prevalecer diante desses pecados sobre nós, porque todas as vezes que esse pecado prevalece sobre a nossa espiritualidade, nós estamos colocando o pecado acima daquele que se entregou por nós. Nós estamos entregando a nossa vida ao pecado e rejeitando aquele que nos salvou e ressuscitou ao 3º dia. Todas as vezes que você coloca o pecado acima da graça salvadora, você está rejeitando o crescimento espiritual. Então Pedro, em primeiro lugar, está revelando à igreja: para ter crescimento espiritual é necessário deixar a hipocrisia, é necessário deixar a inveja, é necessário deixar todo aquilo que faz mal ao próximo e a nós mesmos. Então, em primeiro lugar, Pedro está dizendo: deixa de vez da vida de vocês esses pecados para vocês terem crescimento espiritual na vida de vocês. Tem muita gente que não se desenvolve, não cresce espiritualmente, porque ainda tem uma vida baseada nesses pecados que o apóstolo Pedro está listando sobre a igreja. Mas todas as vezes que nós deixarmos as nossas vidas baseadas nesses pecados que Pedro deixa à igreja, nós estamos rejeitando o crescimento espiritual para a nossa vida com Deus e com o nosso Salvador.
Em segundo lugar, Pedro vai falar sobre o alimento que dá o crescimento espiritual à vida do cristão. No versículo 2 ele disse: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele crescertes para a salvação, agora que já provastes que o Senhor é bom. Veja que Pedro está falando para a gente desejar ardentemente, ansiosamente, o leite espiritual, como meninos recém-nascidos, que estava dentro do útero, mas agora nasceu e depende 100% do leite materno para sobreviver. Toda criança, quando nasce, ela tem que sobreviver através do leite de sua mãe, e esse leite é o que traz o crescimento para a sua existência. E Pedro está dizendo à igreja que se a gente não desejar o leite puro da palavra de Deus, a gente não vai ter crescimento espiritual. Assim como uma criança depende 100% do leite materno para sobreviver, o crente que tem a Deus, que tem Cristo, depende da palavra para crescer, depende da palavra para sobreviver. Quer que eu prove? Eu provo agora, querido, porque o capítulo 2 reflete no capítulo de número 1, quando você observa o versículo 23, Pedro dizendo: tendo sido regenerado, não de semente corruptíveis, mas de semente incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanentemente está em vós. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi pregada. Pedro está dizendo que para permanecermos com a glória de Deus, com o crescimento de Deus, temos que estar permanentemente na palavra. Temos que estar na palavra. Ele fala sobre a glória do homem, assim como é a erva do campo, e ela seca e se acaba. É uma pessoa que não tem a palavra permanente dentro de si. É um momento que cresce, vive e morre e se acabou. Foi-se embora. Mas ele disse: mas a palavra de Deus, ela permanece para todos sempre. Se não basearmos a nossa vida na palavra de Deus, nunca provaremos do crescimento espiritual de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele está dizendo: deseje, anseie pela minha palavra, mergulhe, se alimentem pela minha palavra, sejam dependentes 100% da minha palavra. Mas infelizmente a gente erra, às vezes não queremos ler a palavra. Infelizmente tem muita gente que nem pega na Bíblia diante da semana e quer crescer espiritualmente, irmão, quer ter uma vida saudável, quer ter uma vida nutrida. Não tem nutrição se não tiver a palavra, não tem crescimento se não tiver a palavra. E eu sinto a autoridade de Deus esta noite sobre esse altar, neste lugar. Deus está dizendo a alguém: mergulhe na palavra, quer crescer, mergulhe na palavra, quer permanecer, mergulhe na palavra. É por isso que tem muita gente que chega na igreja, passa 1 mês, 2 meses, está desviado, irmão, porque não tem a palavra como alimento, não tem a palavra como prioridade, não tem a palavra como vida, como regra de fé para vencer as tempestades da vida. Mas nós estamos na Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus ainda preza pela santa palavra de Deus. A Assembleia de Deus ainda preza pelas escrituras sagradas, porque ela é o manual de regra da nossa existência. Jesus, no capítulo de número 15 do Evangelho de João, ele disse: permanecei em mim e nas minhas palavras. Permaneça na palavra de Deus, porque ela é o teu alimento, ela é aquilo que te fortalece para vencer as tempestades da vida. Nós quer vencer, mas não quer mergulhar na palavra, irmão.
Nós queremos crescer, mas não tem uma vida com a palavra. Se você não conhece a palavra que Deus revelou aos seus santos e deu a nós, que é o exemplar da Bíblia, a representatividade de Deus na terra, de Deus em nossas mãos, de Deus nas nossas vidas, você nunca conheceu a Deus e nunca conhecerá, porque a melhor forma de conhecer a Deus é conhecendo a sua palavra. A melhor forma de encontrar com Deus é se encontrando com sua palavra. É por isso que ele disse que o Filho é a palavra que se encarnou. O Filho é o verbo que veio do céu, desceu, se encarnou aos homens. Mas muito homem rejeitaram o verbo encarnado. Muita gente viraram as costas para Jesus. Mas esta noite eu creio que estou pregando para uma igreja que abraçou o verbo encarnado, para uma igreja que vive com o verbo de Deus, para uma igreja que conhece o verbo verdadeiro, que é santa e poderosa palavra de Deus. Tem uma glória de Deus envolvendo esse ambiente. Deus está movendo o coração de alguém. É o alimento, irmão. Nós, para se sustentar na nossa vida, para ter uma alimentação saudável, todos nós precisamos de muitos nutrientes para caminharmos e não desfalecermos. Precisamos do arroz, precisamos do feijão, precisamos da carne, precisamos dos nutrientes dos alimentos. Mas o cristão não consegue viver sem ter a palavra de Deus no seu coração. É por isso que o salmista Davi escreveu no Salmo 119: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Às vezes nós pecamos é porque deixamos a palavra escapar do nosso coração. Todas as vezes que o pecado prevalecer diante da palavra, você vai ser um homem caído. Mas a partir do momento que a palavra permanecer em você, você é um homem levantado por Deus, estruturado pela palavra. Tem glória, irmão. O que eu achei lindo dessa pandemia, você sabe o que é? Porque tamparam as nossas bocas com a máscara, mas não impediu a igreja de adorar. Porque a igreja que adora não depende de máscara para adorar. Se fechou a boca, ela continua adorando sem impedir os nossos lábios de falar, mas ela está na mente dizendo: Maranata, glória seja dado ao Senhor dos exércitos. Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que ele possa crescer em vocês para a salvação. Foi o que Paulo ensinou a Timóteo, dizendo: Timóteo, se apega à palavra, ela vai te tornar sábio, mas ela vai te dar vida e salvação para você. Dependência total da palavra de Deus. Aí o versículo 3 ele diz: agora que já provastes que o Senhor é bom. Como é que a gente prova que o Senhor é bom se não ler a palavra, irmão? Se você não conhecer as escrituras, você nunca vai ver a benevolência de Deus sobre a face da humanidade. De toda a história da igreja, você vê a palavra de Deus através da benevolência do Senhor. Quando o povo estava no deserto, em que o povo murmurava, criticava, a Bíblia diz que Deus mandava comida, maná do céu. Havia uma coluna de fogo para aquecer o povo, havia uma coluna de nuvem para tirar o povo daquele calor. Deus sempre fez milagre, sempre fará, mas nós só conheceremos o milagre de Deus quando a nossa vida estiver baseada na palavra, estiver cheia da palavra, estiver transbordante da palavra de Deus.
Deus. E a gente quer ser cheio do Espírito Santo, irmão, mas não tira nem 10 minutos de palavra e de oração. Não tem vida cheia de Espírito de Deus sem a palavra que nos leva a Deus. Não existe, querido, uma vida cheia do Espírito e cheia da graça sem ter a palavra de Deus. Aí Pedro está dizendo: vocês têm que estar cheio do leite puro e espiritual. Existem muitas igrejas por aí fora modificando a palavra de Deus, fazendo a palavra ficar falsa, isolando os textos da Bíblia para não combater os nossos pecados. Mas a igreja, a Assembleia de Deus, ainda preza pelo puro leite da palavra, porque a palavra de Deus, ela vai ao nosso encontro como uma espada penetrante. Para que ela vai como uma espada penetrante? Ela vai até a raiz do pecado, e aonde a palavra de Deus chega, ela corta de vez, irmão, a raiz de todo o pecado da nossa vida. Vou deixar você adorar, irmão. É a palavra, irmão. Se você não dá glória pela palavra, aí é contigo. As igrejas só estão frias em nosso país é porque tem priorizado muitas coisas e rejeitado a palavra. Vê a vida de Billy Graham, o maior evangelista do século 20. Se você pesquisar na internet ou ler livros dele, você vai ver o museu, a fazenda, aonde há uma igreja e a história desse homem. Os jornalistas fizeram uma pergunta para ele dizendo: Billy Graham, se você fosse fazer tudo de novo, você faria como você está fazendo agora? Ele disse: não, eu faria diferente. Mas por que, Billy Graham? Você é o homem mais famoso da história dos evangelistas. Ele disse: eu viajaria menos e oraria mais. Eu viajaria menos e mergulhava mais na palavra de Deus. Isso ele falando com seus 97 anos de idade. Ele disse: eu poderia ter orado mais, mas não tive tempo por causa das viagens que preguei. Eu poderia ter mergulhado mais na palavra, mas por causa das agendas eu não tive tempo de mergulhar. Mas o que Deus está dizendo através desse patriarca é: se quer ter vida com Deus, tem que ter oração e palavra. Se quer ter intimidade com Deus, tem que ter oração e palavra. Será que você está vendo o Espírito de Deus se movimentando sobre esse santuário? É porque não teve um culto com Deus este dia de hoje, nem nessa manhã, nem nessa tarde. Mas Deus está dizendo que culto é encontro, é preparação para se encontrar com Ele. Todas as vezes que nós estamos no culto, nós dizemos a Deus: eu vou encontrar com o Senhor, eu vou encontrar com aquele que é maior do que eu vou encontrar com aquele que é maior do que todos, eu vou encontrar daquele que é mais poderoso do que os reis da terra, eu vou encontrar com aquele que é maior dos senhores deste mundo, dos senhores que já foram, que já é e que serão. Ele sempre será maior, porque toda a sua existência na terra, como filho de Deus, ele priorizou a palavra de Deus. Toda a sua vida na terra, ele sempre pediu a Deus orientação segundo a sua poderosa palavra. Versículo 4: chegando vós para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Em terceiro lugar, para ter crescimento espiritual, tem que ter uma vida baseada na pedra viva, que é Jesus Cristo de Nazaré.
Pedro diz: chegai-vos a Ele, chegai-vos para Ele, pedra viva, escolhida por Deus, mas rejeitada pelos homens. Ele sempre foi a pedra da igreja, irmão. Quando você observa ele dizendo, falando a Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Veja a verbalização do texto: Pedro, tu és Pedro, mas sobre está acima de Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Os homens rejeitaram a pedra viva e escolhida por Deus. Os homens rejeitaram a pedra que o próprio Deus escolheu. Mas a Bíblia está dizendo: chegai-vos para Ele, pedra viva, rejeitada na verdade para os homens, mas para com Deus ela é eleita e ela é preciosa. É por isso que a igreja está estabelecida, a igreja está crescendo, a igreja está desenvolvendo, a igreja nunca se acabou, porque a igreja está estabelecida sobre a pedra, não sobre o homem, sobre a pedra viva. E veja que a igreja de Deus não está estabelecida sobre uma pedra morta, porque se você olhar, toda pedra ela não tem vida. Pode olhar em qualquer lugar que você encontrar, numa fazenda ou no lugar de pedra, numa pedreira, você nunca vai ver a pedra se mover de lugar para nenhum. Mas Deus está dizendo: a pedra que eu edifiquei a minha igreja, ela não está morta, ela até esteve morta, mas ao terceiro dia ela ressuscita. Até tentaram matar a pedra viva, mas ao terceiro dia nenhum túmulo conseguiu segurar ela dentro dele mesmo. Nem a morte teve o direito de matar a pedra que Deus escolheu. A morte matou todos os homens e matará até a consumação da morte, pois a Bíblia diz que o último inimigo a ser destruído será a morte. E esse texto está em 1 Coríntios capítulo de número 15. O último inimigo a ser destruído por Deus será a morte. Enquanto a morte estiver no mundo, ela vai matar milhões de pessoas. Enquanto a morte está no mundo, ela já matou milhões de pessoas. Ela matou Abraão, ela matou Ezequiel, ela matou Daniel, ela matou o apóstolo Paulo, ela matou o apóstolo Pedro. Mas quando ela chegou diante de Jesus, ela não conseguiu matar a pedra viva. O texto diz que Jesus olhou para o céu e disse: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Quando a morte chega, o nosso espírito é entregue à morte, mas o espírito de Jesus foi entregue ao paraíso eterno, foi entregue ao próprio Deus. Tentaram matar a pedra viva. Quando tentaram matar a pedra viva, se cumpre aquele texto de Paulo dizendo: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? O agrilhão da morte é o pecado e a força da lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte teve o gostinho de tirar a vida de todo mundo. O único gosto que ela não teve foi de tirar a vida do Nazareno. Eu sinto a glória de Deus dentro dessa casa. Tem muita gente que chegou como uma pedra morta nesse santuário, e é o Espírito de Deus que está me falando aqui esta noite. Tem muita gente que não tinha mais direção para viver, estava arrastado
mas Deus está dizendo: esta palavra que dá vida, pois Ele está vivo. Ele até foi à sepultura, mas Ele está vivo. Eu preciso encerrar. Não dá para concluir a mensagem por causa do horário, mas em outra ocasião nós voltamos. Eu vou encerrar com o versículo 5 em diante. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Vós também, como pedra vivas. Oxe, mas como assim pedra viva? Se nós estamos sujeitos à morte. Porque a Bíblia diz que o primeiro Adão, ele trouxe o pecado para o mundo, e quem estava com ele morreu. Mas o segundo Adão, a Bíblia diz que ele é espírito vivificador. Quem está nele não morre de jeito nenhum. Mas não é essa morte física, pois essa morte física, ela pode aparecer a qualquer momento na nossa vida. Mas a morte espiritual, a morte do arrebatamento de ir ao inferno, não está na vida daquele que está em Jesus. Pois o próprio Jesus disse que a igreja é pedra viva. Também vocês são pedras vivas, e sois edificados como casa espiritual. Será que dá para você entender que Deus edificou a cada um de nós como morada dele aqui na terra? Enquanto o arrebatamento da igreja não chega, nós somos a casa e a morada do Espírito Santo de Deus. Enquanto a trombeta não toca, nós somos o templo de Deus. Pois a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, mas o próprio Deus, Ele fez um templo com suas próprias mãos e habita dentro de cada um de nós. Fica em pé. Para ter crescimento espiritual, você precisa se basear nessas 3 lições desta noite. Largar o pecado, se alimentar do leite, palavra, e estar interligado com a pedra viva. Os nossos cultos só será culto parecendo de defunto enquanto a pedra não estiver viva dentro de nós. Eu repito em dizer a vocês: os nossos cultos só parecerão funeral enquanto a pedra estiver morta dentro de nós. Mas enquanto a palavra de Deus, a pedra que está em nós, estiver viva, irmão, o culto vai ser pentecostal, querendo o diabo ou não. O culto vai ter línguas estranhas, querendo o diabo ou não. O culto vai ter manifestação do Espírito Santo, querendo o diabo ou não. Por quê? Porque mesmo na perseguição, há uma pedra, uma chama acesa, viva dentro de cada um de nós. A pedra ainda está viva aí, irmão? Dá um sinal, pelo amor de Deus, que a pedra ainda está viva. Se tem línguas estranhas, em nome de Jesus, seja renovado agora. Abre essa boca no idioma do céu esta noite. Vamos confundir o Satanás aqui na terra, porque a única coisa que ele não sabe é a língua que Deus deu à igreja. Ele conhece o hebraico, o grego, o aramaico, o português, o espanhol, o inglês. Mas quando a igreja começa com a língua repartida como de fogo, ele fica
sem saber o que é, e ao mesmo tempo que essa língua está se movimentando, a Bíblia diz que Deus está fortalecendo o espírito de cada um de nós. Abre a boca, abre. Tem glória aí, tem? Pai nosso no céu. Há pouco glória para essa igreja. Santo é. Olha como de um inferno esta noite. Teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Se você sabe, canta com a tua alma. Como é O significado do culto é como é no céu, tem que ser na terra. deixa o céu descer. Canta com a tua alma. A terra Receba a presença de Deus aí agora. como é Abre a boca em línguas estranhas esta no noite. céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Enquanto o céu desce, você abre a boca. Tem adoração. Deixa o céu descer. Adora do teu jeito. Se quiser pular, pula. Se quiser correr, corre. O céu é o reino teu, é o poder, É o poder. É o poder. é agora pra sempre. Amém. Teu é É o o reino. reino teu, é o poder e tua É a glória. pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Segura aí, Elisama. Carol, levanta a tua mão aí atrás. Eu vejo uma palavra sobre a sua cabeça. E a palavra é reconstrução. Lapaia calabachando que nequefácia. Deus está me dizendo esta noite que o diabo fez tudo para não reconstruir na sua história. O diabo fez tudo para destruir a tua chamada. O diabo fez tudo para você desistir. Mas Deus está dizendo: eu estou reconstruindo. Eu estou reconstruindo. Eu estou reconstruindo. E Pai nosso do céu. Tem língua na casa, irmão, é poder de Deus. Santo Narabacaia, é teu xalabandecaia, sé. nome. Há um espírito renovador aqui esta noite. Deus me disse que está liberando milagre. Tem pessoa que vai ser curado em casa agora. Deus está dizendo: esta noite o câncer vai desaparecer. O céu, deixa o céu descer na terra como é no céu.
errada. Começou a dar certo e de repente eu vejo desmoronando. Mas eu vejo um quebra-cabeça exposto sobre uma mesa e as peças estavam tudo fora do lugar. Mas Deus está dizendo que está colocando tudo no devido lugar. Olha para mim, Deus te chamou para ser pastor. Tu já até tentou correr da chamada, mas Ele te marcou, querido. Deus está dizendo: medita na minha palavra, mergulha na minha palavra, se desbruça na minha presença. Deus está dizendo: assim como eu fiz com o seu pai, eu vou fazer com a sua história. Deus não te chamou para estar parado. Deus não te chamou para estar estagnado. Deus te chamou para voar, meu filho. Deus te chamou para crescer, meu filho. Mas Deus está dizendo que você mesmo tem atrapalhado Deus crescer na sua história. Mas esta noite esse demônio cai por terra esta noite, porque Deus está liberando unção extraordinária. Mas há uma glória se movimentando nesse altar. Irmão, se quiser chorar, derrame-se diante do altar. O reino é dele. Esta noite está sendo feito na terra o que ele já profetizou no céu. Canta para explodir essa casa de adoração. Enche o teu pulmão e canta. Chora, se humilha.